Neste episódio do Era Uma Vez Podcast, vamos falar sobre venda, sobre a venda nossa de cada dia. Vamos falar dos seus 3 cérebros. Você tem 3 cérebros. Vamos falar de vendas neurais. Vamos falar de fidelização de cliente. Com quem? Com o mestre mago das vendas brasileira. Ele, Marcelo Coutinho. É isso, né, Marcelo? Yes! Nossa, agora encheu minha bola. Olha que responsabilidade. Mas olha, eu vim falar aqui em primeira mão de uma coisa que é mais importante assim. Se você é vendedor e adora persuasão, fique sabendo o seguinte: persuasão morreu. Bora pro velório da persuasão? Vem pra esse episódio que tá imperdível. Era uma vez. Fala comigo, você, caçador de experiências. Estamos aqui em mais um episódio do Era Uma Vez Podcast e hoje um assunto que vai te interessar, porque é um assunto de vendas. É aquilo que faz o seu negócio girar. Você pode proporcionar uma experiência excelente, você pode ter um excelente produto, mas se você não vender, não vai adiantar absolutamente nada. Hoje estou com ele, vendedor de carteirinha, vendedor nato, CEO da Interminds e palestrante, o cara que viralizou no YouTube falando de Philip Kotler. O que será que ele veio falando de Philip Kotler? Marcelo Coutinho. Mas, antes de deixar ele falar com a gente, preciso falar sobre este maravilhoso podcast e este apresentador. Eu sou Bruno Gonçalves, sou host do Era Uma Vez Podcast, sou palestrante, já impactei mais de 100 mil colaboradores em diversas empresas pelo Brasil e também na Europa e nos Estados Unidos. E este podcast, este humilde podcast, que já tem pouco mais de 8, 9 episódios, já impactou aí, teve mais de 40 mil visualizações e já teve por aqui pessoas da IBM, da AWS, da Globo e hoje, para cravar ele, Marcelo Coutinho. Quer ver esse papo na íntegra? Então já se inscreve, deixa o seu like porque com certeza vai ser incrível. Tem dúvida? Deixa aqui nos comentários. Marcelo Coutinho, seja muito bem-vindo ao Era Uma Vez Podcast. Maravilha. Obrigado, querido, mais uma vez. Você está me dando o que eu mais preciso na vida, que é vitrine. É para isso que serve este podcast e todos os outros por aí, trazer pessoas boas para falar de assuntos interessantes. E aí, obviamente, a gente expõe somente os melhores. Você sabe que o Era Uma Vez começou há pouco tempo atrás, e mesmo começando agora, a gente já recebe mensagem de pessoas que querem participar. Uau. Olha só, você não me mandou mensagem? Quem te convidou fui eu. Pois é, mas that's what friends are for. Exato. E você sabe que eu já me convidei para um monte de podcast, eu não vou te falar qual foi, tá? Fica aí pensando, mas é o que é necessário para essa nossa profissão de palestrante. Agora, Coutinho, você fala de vendas. Sim. Você tem um livro, né, A Venda Nossa de Cada Dia, e você fala de vendas neurais. Perfeito. Isso. Tudo bem. Venda é o básico para quem trabalha com qualquer coisa. Se eu trabalho com consultoria, preciso vender. Palestra, preciso vender. Produto, preciso vender. Caneca, preciso vender. Eu sempre vou precisar vender. Perfeito. E tem muita gente por aí falando sobre vendas. Isso. Tem guru falando um monte de besteira. Tem gente falando algumas coisas certas. Como que o Coutinho chegou nesse mundo das vendas e por que o Coutinho é o cara das vendas? Bom, obrigado. Primeiro, obrigado pelas considerações aí, para levantar, para encher a Mas minha bola. um ponto aqui, você sabe que o vosso host que vos fala tem TDAH, né? E aqui é a vida como ela é. Antes de você responder essa pergunta, depois dos comerciais, brincadeira, eu tenho um presente pra você. Eu tenho um presente pra você, porque aqui a gente se preocupa com a experiência dos nossos convidados. Opa! Presente! Já que tem o Coutinho, temos o Mini Coutinho aqui pra você. Gente, olha que chique, gente! Você vê? Uau! Olha só! Botaram... Nossa, de óculos e tudo. E hoje eu vim sem óculos, vim de leite. Eu falei, nossa, vou prestigiar, fazer pra dar um H, não pôr óculos. Mostra aí pra galera olha, como é onde que eu ponho a sua pra câmera aqui, ó. câmera aqui, olha lá, ó.
É cara de um, focinho do outro, tá vendo? Nossa, me botou até de terno, beleza. E gravata amarela, que é a minha marca registrada. Não, você sabe que Adorei. a nossa artista, né? É. É artista, é uma mulher ou um homem? É. É uma mulher? Mulher, é. Olha, que Ela, bárbaro. ela pesquisou suas fotos. Então, ela Ah! usou de Olha. exemplo um terno que você tem, um jeito que você já usa por aí. Então, continua agora sim. Vamos Nossa. falar sobre as vendas. A pergunta Legal, que eu te legal, fiz, legal. o palco é seu. Legal. Você fez a pergunta como é que eu caí em vendas. Exato. Primeiro assim, ó, eu caí em vendas por um acidente de percurso. Eu estava fazendo um curso de engenharia e fui trabalhar no escritório de um amigo do meu pai. Me arrumou um emprego na época, estágio. E aí, acho que nem lembro mais qual era o período de experiência que tinha na época, inscrição do CIE, ele foi me dispensar. E super constrangido, porque ele estava dispensando o filho do amigo, do amigo dele, né? Aí ele virou para mim e falou: olha, se você não fosse filho de um amigo meu, eu nem te daria satisfação porque que eu estou te dispensando. Mas como você é filho do Coutinho e tal, eu vou te dar um toque. Cara, você pode ser tudo na vida menos engenheiro. Assim, foi o primeiro choque. Primeiro que eu estava sendo dispensado, e segundo que ele disse que eu não era engenheiro. Eu estava lá no acho que é terceiro ano, alguma coisa assim já. E aí já aquilo foi um choque. Mas ele falou assim: mas quer saber uma coisa? Acho que você tem uma certa vocação para vendas. E a gente tem uma vaga lá. E aí ele, pumba, chamou o telefone, ligou para um cara, que foi o primeiro líder, foi o meu primeiro líder, primeiro chefe, e que foi muito bacana, porque ele era um cara também engenheiro, também vendedor, e logo de cara a primeira coisa que ele me falou foi: cara, você precisa começar a se orgulhar de ser vendedor, não se apresenta como engenheiro, tá? Olha só a pegada. Isso para mim foi extremamente transformador e eu até hoje eu bato nisso a tecla, né? A importância de um bom líder dentro de um departamento, dentro de uma empresa, a liderança. Se não fosse ele, provavelmente eu teria jogado a toalha ou pelo menos patinado muito mais. Mas até então, eu achei que vendas fosse um lance de vocação, de você nascer com isso, ter um dom e tal. E aí, um tempo depois, eu fui trabalhar numa multinacional, a Honeywell. E na Honeywell, por uma série de circunstâncias, uma delas porque eu tinha um bom nível de inglês, eu caí nas graças de um vice-presidente, que meio que pôs na frente da fila para ir para os Estados Unidos fazer um treinamento de vendas. Esse foi o segundo choque. Minha primeira viagem internacional para os Estados Unidos, né? Imagina o choque que foi. Segundo, primeiro treinamento de vendas da minha vida, dado todo em inglês, e ali eu descobri que vendas não era só talento, não era só vocação, tinha ciência. A partir daquele momento, eu comecei a investir muito em treinamentos. Mas eu vim aqui para o Brasil, cara, não tinha nada. Tinha aquelas coisas assim de, como é que é? Análise transacional. Tinha uma instituição na Rebouças naquela época chamada ADVB. A Associação Brasileira dos Dirigentes de Vendas. Eles tinham uma série de treinamentos lá. Mas apareceu PNL, apareceu um monte de tralha lá, e eu fui fazendo. Mas não tinha uma liga, Bruno. Assim, não tinha. Fazia sentido aquilo que eu via, fazia certo sentido, porque de uma maneira ou de outra, todas elas tinham foco no comportamento, mas não tinha uma liga que falasse assim: ó, isso daqui que se junta com esse, que se junta com esse, que se junta com esse. Isso tudo era parado. Bom, aí pô, eu fui sempre. Minhas equipes sempre foram campeãs porque eu pegava aqueles apostilas que eu fazia do curso e tinha uma reunião que eu fazia toda segunda-feira de manhã com a moçada lá. Aí pegava uma apostila ali, falava de algum assunto do outro, e fui intuindo que hoje, para mim, é muito claro que não existe relação entre empresas. Existe relação entre pessoas. E teve um episódio num grande banco que eu estava quase fechando, um baita no equipamento, uma central de atendimento milionária na época. Aí o cara saiu e foi contratado por um outro banco concorrente, na época o ING. Vou falar até porque já não existe mais. E o ING já peso de ouro. Deixou um outro cara no lugar. E esse outro cara não gostava de mim. Ele me achou. Aí lascou, quase eu perco o negócio por causa disso. Aí eu tive que trocar o interlocutor, depois fizemos todo um esquema de sedução e aí ele, pumba. E ele, no final, acabou prejudicando o banco em quase 4 meses, atrasando uma implementação na época que os bancos estavam bombando em termos de centrais de atendimento. Isso foi a grande ficha que me caiu. Eu falei, puxa, tem que ter alguma coisa que una tudo isso daqui. Aí, mais ou menos na virada dos anos 2000,
Internet de escada ainda, portais, aquele traço todo, handshake. Montei um negócio com os amigos, com mais 3 amigos, de transitar voz, recados. Naquela época o interurbano era muito caro. Uhum. E a gente montou um negócio. Montamos o negócio nos Estados Unidos e depois vendemos para uma subsidiária da TIT. Ganhei uma baita grana na época, legal. Falei, bom, agora eu vou atrás do que eu acredito que eu já tinha isso, esse lance da missão, assim, de ensinar, desenvolver pessoas e tal. E aí eu peguei, tirei um ano sabático nos Estados Unidos. Mas eu não sabia muito bem o que eu ia fazer, cara. Eu tinha, assim, a menor ideia. E conheci um cara em Nova York, fui assistir, eu sou fã do Woody Allen. Aí fui assistir o Woody Allen tocando. E aí na mesa do lado tinha um cara falando em português. Aí descobri que ele era físico quântico. Tinha feito um estágio de 3 anos aqui no Brasil na USP. E estava indo dar aula na Califórnia, na Universidade de Santa Fé, sobre ciência da complexidade. E tinha um curso para iniciantes. Aí eu falei, Isso. É isso. Vou nessa. Tipo... Vou ver o que dá. E comecei a fazer uma série de cursos, assim, aleatoriamente, cara, sem a menor estrutura. Sabe, você estava fazendo curso, conheci um cara e o cara falou, recomendo. E mais 3 se destacam, Bruno. Primeiro, eu fiz um curso de PowerPoint na época. E isso foi fantástico. Eu digo que foi um dos cursos que mais me ajudaram até hoje a ser o que quero. Porque o cara que deu o curso de PowerPoint, durante uma semana ele não deixou nem a gente abrir o notebook. Ele simplesmente ficou falando sobre comunicação. Depois de uma semana falando de comunicação, aí ele falou, agora vocês sabem, agora eu não vou falar da ferramenta. Isso foi sensacional, porque eu entendi os conceitos de comunicação. Depois eu fiz 2 cursos de neuromarketing, B2B e B2C. Depois, no neuromarketing, eu conheci uns caras que estavam fazendo um curso de introdução a neurociências. E fui fazendo, assim, aleatoriamente, ciência da complexidade. Fiz um monte de tralha. Sabe quando você espalha um quebra-cabeça em cima da mesa, fica tudo aquilo lá? Mais ou menos na virada dos anos 2000, eu ainda não sabia muito bem o que fazer com aquilo, mas já era meio que nem você, sabe? Que sabia que queria ficar num palco, sabia que queria, mas não sabia o como. Por onde? Por onde, nem como, nem por onde. E aí eu fui chamado para ser sócio de uma empresa. Lembra da onda de ISO 9000? Esses caras tinham uma consultoria que trabalhava o aspecto comportamental para a implementação de ISO 9000. O nome da empresa é Kepner Triggle e eles tinham um programinha chamado PSDM, era Resolução de Problemas e Tomada de Decisões. E os caras me convidaram para ser o facilitador, o cara que ia ensinar aquilo lá para as empresas. E eles tinham grandes empresas de clientes e tal. Aí eu falei, legal, vou nessa. Peguei o Wet, fui para Princeton, e aí que aconteceu um grande lance. Na ida para lá, o curso era de 3 semanas, eu fiquei num hotel de long stay, né, que eles chamam. E eu estava desmanchando a minha mala e parece... E liguei a televisão para ter alguma coisa. Sabe quando você está sozinho, tem alguma coisa? Na televisão aparece uma entrevista de quem? Philip Kotler. Esse corte eu quero. Esse corte eu quero. É aí que acontece. Então vamos lá. Você estava no hotel, não vou te interromper. Tá, beleza. Você chega lá, o que acontece, Coutinho? Aparece na TV Philip Kotler. E quem é ele, Coutinho? O pai do marketing. E aí ele solta uma, assim, que eu não tinha entendido muito bem, assim, que ele fala, the 4 P's are dead. Os 4 P's morreram. Eu falei, opa! É o quê? Aí eu falei, deixa eu prestar atenção nisso. Sentei e comecei a ver o que estava rolando. E aí ele começa a falar que com o advento da internet, os 4 P's morreram. Não é mais foco no produto, é foco no cliente. Não é mais foco no preço, e sim no custo da oportunidade. Não é mais foco no ponto de venda, e sim na conveniência. Com o celular você compra qualquer coisa de qualquer lugar do mundo. E o último, acho que aí é o mais importante deles, não é foco na promoção, propaganda, é foco na comunicação. Qual a diferença? Sabe qual é? Você que é um exímio comunicador, você vai ter a consciência assim. Comunicação, propaganda é aquilo que a gente fala. Comunicação é o que o nosso ouvinte entende. E para isso, o que precisa? De uma devolutiva, de um canal de devolutiva. Quem permitiu isso? A internet. Nisso assim, A comunicação é de 2 vias, né?
É 2 vias, exatamente. Tem que ir e voltar. Então eu saio dos 4Ps para os 4Cs. Sai dos 4Ps para os 4Cs por conta da internet, que permitiu você ter uma devolutiva. Hoje você fala alguma coisa, tem 500 mil caras falando na sequência. E aí deixa eu te fazer uma provocação sobre isso, que eu acho isso muito interessante. É. Com o advento da internet, e eu já vi vários especialistas falando sobre isso, e é a mesma percepção que eu tenho, que é, hoje... Então vamos falar de antigamente. Antigamente, o especialista no produto era o vendedor. Uhum. O vendedor, então eu vou comprar um Volkswagen. Uhum. O vendedor sabia tudo de Volkswagen. Isso. Só que hoje, o vendedor pode ser até especialista no produto. Ele tá ali todo dia Tem com que os ser carros. ainda. Ele tem Continua que ser. tendo que ser. Mas aí, de vez em quando, com mais frequência, ele começa a encontrar clientes que sabem mais do que ele sobre o produto. Mas, E aí, como é que um vendedor lida com isso? Porque quando... Eu até sinto isso de vez em quando o seu cliente. Você vê que você sabe mais que o vendedor. Qual que é a atitude do vendedor nisso? Porque o vendedor quer alguma coisa do cliente. Ele não pode tentar humilhar o cliente, ele não pode tentar se sobrepor ao cliente. Qual que é a atitude ideal nesse momento? É uma competição de egos, é uma competição de quem sabe mais, mas ele tem que fechar a venda. O cliente não tem compromisso ali, porque o cliente pode sair daquela concessionária e ir para outra. então, vamos lá. A chave é a preparação. A chave é a preparação. Porque quando o cliente sabe mais do que o vendedor, e isso hoje em dia é muito comum, porque ele pesquisa não só o produto daquele que o vendedor está vendendo, mas os concorrentes e a repercussão negativa daquilo que ele está vendendo, os insatisfeitos também. Então ele sabe muito mais do que muitas vezes. O vendedor não faz isso. Ele não se prepara nesse sentido. Você quer um exemplo para mim que foi fenomenal? Diga. Eu não vou dar o nome da concessionária, mas eu tenho um carro elétrico. É. E eu adorei essa ideia de carro elétrico, porque eu nunca mais quero botar o pé num poço de gasolina. Ponto. E aí, eu tenho um carro, eu posso falar a marca, eu tenho um carro da BYD, que dominou o Brasil. E aí eu fui ver um carro da Volvo. E a Volvo é uma empresa de origem sueca, tem toda essa parte de luxo e tudo mais. E quando a vendedora me atendeu, eu ainda tenho BYD, não troquei pelo Volvo. Quando a vendedora me atendeu, ela fez uma crítica aos carros chineses. Ela falou, não, porque carro chinês e não sei o que, não sei o que lá. O que ela não sabe, ou que ela não sabia, porque eu fiz questão de falar, é que a Volvo foi vendida para os chineses. E aí, mas ela ficou... E assim, eu não quis causar nenhum problema, mas eu quis mostrar para ela que não é bem assim mais. Eu entendo. No passado, carro chinês era ruim. Cara, eu tenho um BYD há pelo menos 1 ano e meio. Nunca fui pra concessionária. Só pra fazer revisão. E é a cada 20 mil quilômetros. Não troca óleo, não faz nada dessas baboseiras que a gente faz no carro a combustão. E aí, quando ela falou assim, não, porque carro chinês, né? Isso aqui é Volvo, isso aqui é sueco. Eu falei, realmente. É tá sueco. pagando a 10. Mas você sabe que a Volvo foi comprada pelos chineses, né? Ela, como é? Veja bem, deixa eu te falar, mas é a qualidade Volvo. Isso demonstra que, às vezes, o vendedor não está preparado para essa reviravolta, né? Desculpa te interromper, mas eu precisava trazer essa Perfeito. essa Acho história. Que é um exemplo que ilustra muito bem a história da preparação que eu ia falar. Porque todo mundo pensa na preparação como aspecto técnico e não no comportamental. Essa é a sacada, Bruno. Porque ele não está preparado comportamentalmente para agir naquele momento da maneira mais adequada. Qual é a maneira mais adequada que ele tem que fazer nessa hora quando ele percebe que o cliente manja mais que ele? Ser humilde. Isso é da natureza humana. Natureza humana, gente, é assim, olha. Se você tá aqui em cima e o cara aqui embaixo, ele vai querer te derrubar, tá? Se você tá aqui embaixo e ele aqui em cima, ele vai querer te ajudar. Isso é a natureza humana. Não tem nada que a gente possa fazer. Esse é o momento que ele poderia virar a chave para ele e falar, que bom que até que enfim alguém chega para mim e nos fala, que bom que tá... Você não viu aqui a história do livro que o rapaz pôs em pé aqui? Aí eu falei para ele, pô, cara, eu tenho 70 anos de idade e não sabia desse macete. Tem 8 anos que eu publiquei esse livro e não sabia desse macete das orelhas. Aprendi mais uma coisa aqui, saca? E você manifesta isso. Nós estamos aqui para aprender. Quando a gente vai para a arrogância, com medo de se sentir enfraquecido, e aí é uma questão de ameaça, e aí é aquela história que vai para o cérebro, por isso vendas neurais,
para entender qual dos 3 cérebros você está atuando, é isso que o programa, no fundo, faz, é entender o cliente, onde que ele está, se ele está lá embaixo no reptiliano, se sentindo ameaçado, se ele está no emocional, ou se ele está no lógico, no córtex. Essa é a sacada de vendas neurais que dá essa ferramenta para o vendedor. Quais são os 3 cérebros? Então conta pra gente, Coutinho, Vamos lá. qual que é Hum. a metodologia de vendas neurais Hum. e como essa metodologia consegue ajudar o vendedor de picolé, o vendedor de carro, o vendedor de curso, o vendedor de palestra. Vendeu, pode ajudar. Principalmente vendedor de serviços, porque vendedor de serviços é onde as características de personalidade dele mais influem no resultado. Se o cara vai vender cadeira e tiver um bom preço, pouco me lixo se a cadeira é dele ou do fulano. Agora, se eu vou pegar algum serviço dele, aí eu tenho que ter um vínculo de confiança. Então, vamos lá. Vou falar primeiro tecnicamente os 3 cérebros. O primeiro cérebro que surgiu, né, são pressupostos científicos, é o chamado cérebro reptiliano. Por quê? Porque foi o cérebro que ajudou uma criaturinha a migrar da água para a Terra há 1,4 bilhões de anos atrás, para ser preciso. Tá? Ontem, semana passada, termos científicos. Só que essa criaturinha que tinha um cérebro que só controla os movimentos, o cérebro reptiliano ele tem 2 instruções básicas, que é comum a todo ser vivo. Entre nascer e morrer, você tem 2 missões no mínimo, que é sobreviver e perpetuar a sua espécie. E esses apelos, depois a gente pode falar de gatilhos mentais, a gente vai ver onde que atua isso aqui. Porque esse é o basicão de qualquer coisa. Bom, esse cérebro daqui, evidentemente, por uma criaturinha se perpetuar ao longo da história de 1,4 bilhões de anos, precisava de um outro cérebro que ajudasse, que veio o límbico, que é onde estão residentes as nossas emoções. O que é o límbico? O pressuposto dele fosse ser um banco de memórias. Ou seja, se aquela criaturinha passasse por alguma situação que fosse uma ameaça à sua sobrevivência, o límbico vai lá, registra isso na memória e fala, opa, numa outra situação, que não precisa nem ser igual à mesma. Pode ser... Só lembrar. Pode ser semelhante, o límbico já fala, opa, tua vida está em risco. Aí ele já aciona de novo o reptiliano joga adrenalina no nosso corpo e a gente já se prepara, ou para atacar ou para fugir. Bom, que é aquela história quando você olha pra alguém e não vai com a cara? É porque lembrou do ex, lembrou da ex, lembrou daquela pessoa que você não gosta, aí já ativou o límbico faz uma associação e fala, reptiliano, presta atenção, ou você ataca ou vaza aqui. Socorro, armadilha, hein? De novo não, amigão, de novo não. Bem isso aí. Por outro lado, a grande sacada, e talvez aí que a gente começa, é o grande pressuposto da neurociência, o límbico, ele controla os nossos 5 sentidos. Tato, olfato, visão, paladar, tal. Ele está pendurado aonde? No límbico. Ele está monitorando aqui. O senhor, aqui, caro ouvinte, nesse momento, está assistindo esse podcast, você deve estar usando a visão para nos ver e a audição para nos escutar. Isso não quer dizer que os outros sentidos estejam desligados. Eles estão funcionando a pleno vapor para ver se tem alguma ameaça ainda à sua sobrevivência. Por exemplo, você começar a sentir um cheiro de queimado, você desliga esse troço daqui imediatamente e vai ver o que está acontecendo. Por quê? Tua vida pode estar em risco. Mas voltando aqui agora na nossa história. Mas se não, você continua aqui. Por favor. Se for só o bolo, deixa o bolo, aqui é mais legal. É só desligar o fogo. Bom, e aí... O límbico, ele está norteando, ele está monitorando a realidade. E ele está com os 5 sentidos. E é por isso daqui é fundamental, esse entendimento. É por isso que o nosso primeiro julgamento é emocional. Depois a nossa justificativa é racional. Portanto, a gente decide emocionalmente se vai comprar ou não, e depois vai procurar amparo, a justificativa no racional, que é o último do cérebro, que é o neocórtex, que é onde estão os neurônios responsáveis pela nossa capacidade criativa e adaptativa também, que coloca nós, seres humanos, no topo da cadeia alimentar. Nós estamos no topo da cadeia alimentar, a história do Darwin. Talvez porque nem sempre... Nós certamente não somos os mais fortes. E tem uma dúvida se somos os mais inteligentes. Talvez fomos um dia.
Talvez um dia, mas uma coisa com certeza é, nós somos a criatura que melhor se adapta nesse planetinha. Somos a única espécie que habita esse troço, esse planetinha, de um ponto a outro, de um polo a outro. Nenhuma outra espécie é capaz disso. Esses são os 3 cérebros. E isso que eu aplico na metodologia, no método Vendas Neurais, de como você lida, mapeia onde está teu cliente para você não entrar numa furada. Se ele está se sentindo ameaçado, não adianta você entrar com argumentação lógica. Deixa eu voltar só à historinha lá que você falou sobre o carro e tal. Uhum. O que aconteceu na internet? A internet preparou o cliente de maneira tal que ele chega muito mais bem informado, como você disse, do que o próprio vendedor. Então, o vendedor não precisa mais explicar o produto com ele. Ele precisa entender os aspectos emocionais do cliente, o que fazem é transformar aquilo. Aí ele vai lidar com 4 variáveis, que é desejo, vontade, interesse e, olha, a última, necessidade. Se ele souber lidar com esses 4, entender onde está o cliente nesses 4 aspectos, não tem venda perdida. Desejo, vontade, interesse e necessidade. Porque o cliente vai procurar, por exemplo, você vai lá procurar, porque você sentiu o desejo de trocar de carro, né? Ele tem que transformar esse desejo em uma vontade. É isso que ele precisa trabalhar. Para trazer isso à vontade, ele tem que te trazer a consciência do desejo. O desejo está lá embaixo, no reptiliano. Por isso que os gatilhos mentais trabalham todos esses aspectos de sexualidade, de ganância. Aliás, eu estava conversando com um cara, um religioso, ele disse que no reptiliano estão os 7 pecados capitais. Gula, ganância. Faz tudo sentido. Isso faz sentido. Nossa, me caiu uma ficha enorme. Nossa, na hora que eu olhei, que o cara falou aquilo, falou assim, não, no reptiliano ele abriga os 7 pecados capitais. Eu falei, nossa. E eu falei assim, pô, mas a ambição e ganância, ele falou assim, a ganância é o lado sombra da missão, a ambição é emocional, a ganância é sobrevivência, é o cara lá embaixo no reptiliano. A ambição, nossa, nisso me deu... Bruno, tu não lembra? Você não lembra a história que a gente está aprendendo o tempo todo? Olha, conversando com um religioso, e eu não sou religioso, e discutindo filosoficamente, o cara me deu essa dica que me abriu uma percepção imensa. Fazendo uma analogia, é o seguinte, imagina um carro, eu vou falar do carro agora, tá? Então você imagina um carro parado. O combustível dele, no teu caso é elétrico, mas o combustível tem a gasolina, é o desejo. A vontade é o motor, porque é ela que move. A direção está na necessidade, está na decisão. É aí que entra o papel do vendedor. Guiar pelo melhor caminho, que já que ele está com vontade, direciona ele para o melhor caminho, para a melhor solução. E aí que eu digo que, quando me falam, quando me falam no seminário, sobre a persuasão, eu falei, persuasão, aqui a gente não toca em persuasão aqui no curso. Eu tenho um critério que é persuasão reversa. Esse tipo de persuasão clássica a gente abandona, porque a persuasão é uma colonização do outro. E convencer o cliente a comprar um negócio que ele não precisa. E aí eu acho que esse é o grande problema, que é fazer o cliente comprar o que ele não precisa te garante uma venda. Uma venda. E uma venda, a não ser que seja uma venda de 10 milhões de dólares, não resolve a vida de vendedor nenhum. Eu prefiro vender para um cara que tem desejo, tem necessidade e que precisa e vai continuar precisando de mim, porque aí sim eu tenho algo que seja consistente. E aí eu lembro de uma frase sua, naquele evento que a gente fez em 2019, se não me engano. 2019, lá na Zona Norte. E eu até já usei essa frase em uma palestra minha, obviamente dando os créditos, que é o do: a venda não é explorar o cliente, é explorar as necessidades do cliente. Perfeito. Então a necessidade já existe lá e você explora essa necessidade. Isso. Mesma coisa, a diferença que uma vez eu estava dando essa palestra no Rio e um cara na plateia falou assim, é que nem aqui no Rio, tem muita gente que não sabe que a gente tem que explorar o turismo, ele vai lá e explora o turista. Achei que foi bem isso aí. Exatamente. Tem uma diferença brutal. E você falou de gatilhos mentais, e a gente já teve uma conversa aqui com um dos fundadores da V4. Né?
A V4, uma grande empresa de marketing Fantástico, brasileira, fantástico. e os caras surgiram há pouco tempo e dominaram completamente o mercado. A minha pergunta para ele foi sobre o marketing, e eu acredito que marketing, venda e experiência do cliente estejam completamente interligados, tá? São Mas eu os vou- gêmeos univitelinos. Exato. E aí a minha pergunta é: todo mundo hoje tá falando de gatilhos mentais. E eu fiz essa pergunta para ele. E você vai comprar um curso na internet, aí já a primeira coisa que aparece, vagas limitadas. Isso aí. E aí você fala, será? E aí ele fala, não, só até amanhã. E aí, essa história de gatilhos mentais foi tão difundida, né, que até meu cachorro tá sabendo como funciona. A Isso pergunta aí. é, quando a pessoa tem consciência do gatilho mental, ele deixa de funcionar? Não. Pode funcionar ainda, em grande parte. Depende muito da capacidade de dominar isso daqui. Se ele tiver num momento de tensão, alguma coisa, não raciocinar direito, ele cai na armadilha. Então, por isso que eu falo que depende do gatilho mental e depende do público que você está se dirigindo, pode funcionar ou não. Se você, quanto mais elevado o público, em termos culturais, não em termos de poder aquisitivo, mas em termos culturais, menos ele cai no gatilho mental. Fala para o milionário, olha, essa é a última Mercedes daqui. Ó, se você Tá não... bom. Atravessa a rua, compra BMW, ou compra o whatever, ou compra a semana que vem. Ele tá pouco se lixando se é a última. Ah, esse desconto vale só até hoje, final do dia. Ele tá pouco se lixando para isso. Caramba. Eu tenho visto muito na internet, não sei se você tá acompanhando, que é aqueles vendedores que se gravam. Você já viu? Não. O cara tá numa call, numa reunião de vendas, É. aí o cara coloca o celular aqui e o cara se vende, Ah, né? Se vende não, se filma, Se filma. vendendo, fazendo É. uma reunião. E aí começou a se difundir uma espécie de grosseria nas vendas, que o cara fala assim, olha, não, primeiro para começar a venda eu tenho que setar o terreno. E aí o meu terreno é o seguinte, ele vira pro cliente e fala, olha, essa reunião aqui, eu quero terminar essa reunião com um sim ou com um não. É. Seu, temos um compromisso? Aí ele força o cliente num pseudo compromisso. Ah, temos um compromisso. Aí o cara fala tudo que ele tem que falar, e no final ele fala, olha, custa 20 mil reais, vai ser no Pix ou no cartão. Aí o cara fala, não, pera, eu tenho que pensar. Falou, não tem que pensar. Se você sair dessa reunião, você vai perder a oportunidade. E até onde esse tipo de abordagem agressiva funciona nas vendas? Porque eu vejo que são caras que acabam fechando contratos, são caras que acabam vendendo. São sempre vendas, vendas consultivas, vendas e que o cara vai implementar uma solução, vai vender um desenvolvimento de uma plataforma. Historinha para audiência ou verdade? Isso daí vai até a página 10, porque ele não conta depois quantas vendas caem no dia seguinte. Hoje em dia, o cliente tem uma ferramenta poderosíssima. Passou o quando ele se cartão e arrepende. cancela. Ele vai lá, pode passar o cartão e cancela. Segunda coisa, principalmente quando é venda online, ele tem 7 dias para fazer isso. Esse cara, o cliente, tem um aliado poderosíssimo chamado travesseiro. Quando ele põe a cabeça no travesseiro e começa a refletir, acorda no dia seguinte, ele se sente enrolado ou pressionado, a vingança dele é cruel. Porque ele vai nas redes sociais e, inclusive, acusa da manipulação. E tem técnicas de vendas que pregam basicamente isso. A persuasão no seu limite máximo, que eu não chamo de persuasão, eu chamo de manipulação. Ele está pouco se lixando se é essa a real necessidade do cliente ou não, se é essa a real possibilidade do cliente ou não. Ele está querendo resolver o problema do vendedor. Eu falo uma coisa que o vendas neurais tem como meta. Eu posso até perder o negócio, mas o cliente jamais. E isso me aconteceu muito na vida. De chegar para caras, eu me lembro de um em Belo Horizonte especificamente, que eu virei para ele e falei assim, isso tem uns 15 anos, ele mostrou o e-mail que o diretor dele queria do palestrante. Eu olhei e falei, cara, não sou eu. Aí ele falou, não, mas eu assisti, gostei e tal. Eu falei, cara, se o teu diretor pediu isso aí e isso aí eu não vou entregar, o que pode estar acontecendo é teu cargo ficar em risco. Ah, mas o pessoal tem certeza que vai gostar. Uma coisa é o pessoal gostar. Outra coisa é o diretor virar e falar assim, cara, foi isso que eu te pedi? Ele nunca mais esqueceu esse episódio. Levou 8 anos depois, o cara me ligou, mudou de emprego, foi ser gerente. A primeira coisa que ele fez na primeira semana dele foi me chamar para dar treino. E disse assim, nunca mais eu esqueci aquele dia
de você ter feito, falar assim, pô, é o cara. Você voltando para o tema lá da agressividade. Tinha uma época aí que tinha um cara que fez um livro chamado Vendedor Pitbull. E pregava essa agressividade que você está mencionando. E eu fui até numa palestra dele, assisti-lo. Ele pregava aqui, vereador tem que isso, não pode deixar o cara pensar, não pode isso, não pode dar aquilo, né, toda aquela pressão. E aí saiu, foi na época que estava saindo o Google, e eu fui fazer uma das primeiras pesquisas que eu fiz no Google, né? Quantos cachorros vendiam no Brasil? Quanto era? Era assim, para cada pitbull vendido, tinham 17 poodles. Ou seja, a pessoa é muito mais ligada a amor, carinho, afeto, do que propriamente pela agressividade. Eles vão, que é isso que você contou do episódio de ele se gravar, vai até a página 10. Ele não conta quantas vendas caíram depois. E eu acredito que a suavidade, a compreensão, o afeto, principalmente nesse momento que a gente vive de grande polarização no mundo inteiro, não só no Brasil, que é o amor, o carinho, de fato, de você se entender genuinamente, se dispor a compreender genuinamente a necessidade do seu cliente, acolher as suas emoções e, se for o caso, beleza, vende. Se não for o caso, pula fora. Ótimo. Eu acredito muito num conceito que é muito simples e até com palavras tranquilas do professor Clóvis de Barros Filho. Ele fala que trabalhar é quebrar o galho de alguém. E de fato é. Eu vou lá pro palco e faço minha palestra, tô quebrando o galho da empresa que me contratou, e a empresa que me contratou tá quebrando meu galho, tá me pagando e me pagando muito bem para isso. Perfeito. E eu tô quebrando o galho de quem tá me ouvindo, porque a empresa me disse que aquela era a necessidade daquelas pessoas. E o vendedor, ele tem um papel de quebrar o galho do cliente que também, por outro lado, vai quebrar o galho dele. Mas ainda assim, e eu também lembro da sua palestra, que ela começa falando de como o vendedor é mal visto ainda. O inconsciente coletivo. O vendedor é sempre o que engana, o vendedor é sempre aquele que está interessado só no dinheiro. E eu faço essa provocação na minha palestra, que eu falo que todo mundo aqui já foi na Renner, já foi na C&A, já foi numa loja de fast fashion, e você bota o pé dentro da loja, vai aparecer do bueiro um vendedor. Que ele vai falar, oi, posso te ajudar? Aí você fala, não, tô dando só uma olhadinha. E aí ele some. Passa 5 minutos, ele volta com uma blusa e fala, acho que essa aqui ficaria bem em você. E nessa hora, você entendeu que ele tá interessado nos seus R$29,90. E aí eu acho que vai lá pro reptiliano, ou talvez pro límbico, que você fala, opa, esse cara tá interessado no meu dinheiro. E se ele quer o meu dinheiro, não vou dar. E aí, às vezes, de birra, você sai da loja e não compra, porque você chama o vendedor de interesseiro. Mesmo isso sendo muito hipócrita, porque todo mundo tem que vender alguma coisa, nem que seja o seu tempo. E quando você está desempregado, você está tentando vender o seu tempo para alguém. E como tá a reputação dos vendedores hoje? E como tirar essa reputação feia, chata, de que o vendedor é só interesseiro? Eu, na palestra, falo que primeiro ele tem que criar relacionamento, ele ser primeiro interessante, ele primeiro fazer interação com o cliente, que é o que a Disney faz, interação primeiro, transação depois. O que o Coutinho tem a dizer sobre isso? Nossa, você pôs um monte de coisa aqui, vou tentar ver se eu encaixo todas elas. Palestrante, Primeiro, vamos lá. Você falou no story. Vamos lá. Nós dois adoramos falar, tá? Eles não tinham reparado. Não tinham, acho que eles não tinham observado isso, né? Então vamos lá. Primeiro, com relação ao vendedor clássico aqui, daquele posso ajudar. Vamos pegar. Quando alguém vai numa loja, começa a olhar uma vitrine, começa a observar, ele sai de um estado que a gente chama do corriqueiro, que é estado beta, agora já não lembro mais a frequência, que acho que é a frequência beta, que é aquela que a gente resolve no dia a dia, e começa a entrar numa frequência mais lúdica, ele começa a caminhar em direção ao alfa, ele começa a se imaginar, ou imaginar a pessoa que ele está dando, vai dar o presente, como é que ficaria naquilo ali, ou que se é um objeto, como é que aquilo ficaria na sala. Ele está naquele processo lúdico, interno, de viajar, quase chegando ao sonho de olho aberto, e entra o vendedor, posso ajudar? Ele quebra esse estado no ato. Gera uma irritação interna no cliente, que a primeira coisa que ele fala, não, estou só olhando.
Essa primeira, porque é o mecanismo de defesa dele. Falou, pô, ele cortou meu barato. Quando você tá naquele aspecto lúdico, você viajando, pô, que bacana aquele vaso. Ô, gostei. Isso aconteceu, eu fui notar isso uma vez que eu fui para o Uruguai, para Montevidéu, e eu fui comprar um blazer. E eu fiquei parado na vitrine, olhando o blazer. Ninguém se aproximou. Ninguém se aproximou. Depois de eu ter olhado, e eu vi ao longo 2 vendedores, uma vendedora e um vendedor, os dois parados, continuaram. Eu falei, pô, esses caras de mau atendimento. Quando eu olhei para eles, imediatamente a menina veio na minha direção. Foi o olhar, ela falou assim, agora sim, eu talvez acredito que eu posso lhe ajudar. O que o senhor gostou mais aí? Aí eu falei, aquele blazer. É aquela cor que o senhor gostou? Eu falei, aquela cor achei interessante. É para o senhor mesmo, então? Eu falei, é para mim mesmo. O senhor quer entrar, dar uma olhadinha, ver como é que ele cai? Eu nem perguntei o preço. Saí da loja comprando um blazer, uma calça e um cinto. Olha só a diferença de atendimento. Aqui no Brasil, você mal chega, tem aquela ganância tão grande da disputa. É minha vez, é minha vez, é minha vez. Minha vez, que não deixa o cliente dar aquela viajada que ele precisa para se sentir naquilo lá. Já vão lá e cortam. Aí você falou de mais um outro aspecto que é... Eu até me perdi já. Esse é o primeiro. Este host vai indo, é a questão... do quebra-galho. Do quebra-galho. Do quebra-galho. É isso aqui. O vendedor, no fundo, ele é um resolvedor de problemas. Ele tem que resolver problemas. Problemas que causam dor. O problema gera uma necessidade, que é racional, lógica, estruturada. Essa necessidade, a falta de resolver isso, gera uma dor, que é emocional. O papel do vendedor é saber trabalhar com esses dois aspectos. E eles normalmente se fixam só mais no aspecto lógico, no aspecto da necessidade. Se você não trouxer a emoção também, que é ela que está ligada ao desejo, é ela que está ligada à vontade, se você não trouxer essa segunda componente para resolver o problema do cliente, às vezes você tem tudo que resolve o problema do cliente, que no fundo o vendedor é isso aí, que é o papel dele, e o cliente não compra. Agora eu lembrei do terceiro, falou sobre o inconsciente coletivo, de o vendedor ser tido como picareta. Então a gente vai voltar naquela primeira questão que a gente começou no início do papo aqui, que é a preparação. Veja, vamos lá, Bruno, qualquer profissão, você precisa de uma preparação. Se você quiser ser médico, você fazer medicina, advogado, direito, contador, contabilidade, assim. E vendedor? Nada. Tem que ter cara de pau. É isso que eles exigem. E qual o preparo desse cara para exercer essa profissão? Nenhuma. E aí ele comete essa sequência de erros. E aí, quando você fala, e isso eu falo na minha palestra, né? Qual a imagem típica do vendedor? Chato, insistente, mentiroso, só quer saber o teu endereço dele, a comissão dele, não mal quer resolver. Todos esses aspectos negativos, vem tudo à sombra. Então, quando um cliente se depara com o vendedor, ele já está com o límbico dele todo fechado. E esse é o papel do vendedor. Se você não desarmar primeiro o mecanismo emocional, você não vai atingir o lógico. O que acontece? Ele não desarma o emocional e começa a falar de coisas lógicas. O que o cliente fica? É um enrolão, é um embrulhão, é um mentiroso. Só tá com... Quero só ver o guache desse cara, até onde vai. Quero só ver onde vai. Em vez de fazer o processo todo de desarme emocional. Então, de novo, falta de preparo. Como que desarma? E isso é... Normalmente através das perguntas. Você começa a perguntar. Aquilo que a vendedora que eu contei no exemplo fez, né? Quando eu olhei para ela, ela veio correndo na minha direção e virou assim... Nossa, gostou desse... Qual foi a peça que você gostou da vitrine? Foi a primeira coisa. Aí eu falei, o blazer, aquele blazer marrom. É aquela cor mesmo? É para você mesmo? E assim ela foi perguntando assim, mas você vai usar isso aqui? É para o trabalho, é para o esporte, é para o lazer? Para onde você está pensando em usar? Que cor é a calça que você tem, que você está pensando em usar? Você já tem a calça? Tanto é que ela me deu uma calça e um cinto depois. Explorou a sua necessidade. Explorou a minha necessidade. E ela foi com perguntas e me desarmou, porque ela mostrou um interesse genuíno naquilo que é na minha necessidade. Ela estava ali para resolver o meu problema, como você bem colocou. E não para resolver o problema dela, que é ganhar uma comissão.
né? E no fundo a comissão dela foi muito maior, porque ela vendeu 3 coisas, 3 itens para mim. Olha só como é que funciona isso. Dá muito mais resultado, né? Muito mais resultado. E você falou de uma coisa que eu achei muito interessante, tá tudo engatilhado, marketing, vendas e a experiência. A experiência é que torna memorável a interação entre o vendedor e o cliente. E o que é memorável? Tudo aquilo que toca a emoção. Lembra? O límbico veio com o pressuposto de ser o abrigo das emoções. Por isso que quando você vai num filme, chora ou dá muita risada, você nunca mais esquece. Ou dos momentos da sua vida que teve, sei lá, formatura, nascimento de filho, casamento. São momentos memoráveis por quê? Porque tocaram a tua emoção. A Disney faz isso, você que sobejamente sabe isso até melhor do que eu. A Disney, o que ela faz? Toca a emoção do cara o tempo todo. Para tornar o quê? Memorável aquela experiência. Por isso que a experiência, a importância de uma experiência, tornar-se memorável é saber tocar na emoção certa da maneira certa. E é isso que eu coloco no Vendas Neurais, no livro. Ó. Tem um livro aqui, A Venda Nossa de Cada Dia. Depois preciso fazer um jabá dele, tá? Não, faça um jabá do livro, fique à vontade, não, é disso que o livro fala, né? É disso exatamente que o livro fala. De como você lida com esses 3 aspectos e fazer o desarme emocional. Porque a gente só vai ouvir uma argumentação lógica depois que você passar pelo emocional. Se você não passar pelo emocional, você pega um cara que não vai com a tua cara, por exemplo, ele fica te observando. Cara, só ver onde esse cara vai chegar. Olha só, e você argumentando, criando estruturas lógicas, etc. Você falava, matei a pau. O cara não gostou de você. Perdeu, cara. Perdeu. Como diz, perdeu, mané. Se o cliente não gostar de você, você já perdeu. Ah, mas se gostar, eu vendi. Não, nada garante. Mas se ele não gostar, você já está fora do jogo. Você já está perdeu. E é isso que a gente faz. Eu gosto muito do que você falou a respeito das perguntas. Uhum. Porque geralmente o vendedor, e aí eu me coloco na situação do vendedor também, porque eu vendo meu serviço, o vendedor geralmente pensa com a própria cabeça sobre o produto que ele vai vender para o outro. Eu costumo brincar que ele pensa com o próprio bolso. E aí você fica vendido, porque geralmente o cara que vende, a gente teve aqui no primeiro episódio, o pessoal da NPD, construtora. O cara que vende um apartamento de 10 milhões, às vezes não tem um apartamento de 10 milhões. Se ele ficar pensando com o próprio bolso, ele não vai vender nada. Né? O cara que vende Ferrari, aí chega o cara na loja, e aí você fala, olha, tem aqui uma sessão de promoção pra você. É pensar no próprio bolso. Né? Qual que é a dica para esse tipo de vendedor? Cara, você está tocando num assunto que é a chave, é um dos tripés do processo de vendas neurais, né? Hoje a gente já chamando rebatizando um pouquinho isso, mas antigamente o tripé estava em base de perguntar, escutar e empatizar. O que você está colocando é a falsa empatia, porque ele se coloca no lugar do outro como si próprio. E não com a cabeça como o outro. E a empatia, pega a etimologia da palavra, Bruno, segue comigo. Entos mais patos. Entos, endoscopia, entalpia, endodontia. Interno. Patos. O que é patos? Apatia. Não, não. Donald Duck. Não. Patos com TH. Emoção. Então, a empatia não é você apenas se colocar no lugar do outro, como você descreveu. É entender qual é a emoção do outro. Quando ele vai comprar a Ferrari, qual é a emoção que esse cara está buscando? Como é que eu descubro essa emoção? Como é que eu percebo essa emoção? E aí a importância de inteligência emocional. Vendas hoje em dia é muito mais inteligência emocional, porque a IA vai resolver toda essa parte técnica, potência, desempenho, consumo. Bicho, a IA melhor do que você. Qualquer vendedor. A IA dá um banho na parte técnica. Cabe a você, cara, começar a trabalhar uma coisa que a IA não faz. Inteligência e conexão emocional. Senão você está fora do jogo. É isso. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Senão a IA vai matar toda essa parte lógica, estruturada. Bicho, eles fazem muito melhor que nós. Tem uma história que eu vi em um corte de podcast também, que ele conta a história de como ele comprou um capacete. Então ele vai em vários lugares e que ele pediu o capacete mais caro da loja, que é o que ele queria. E em todos os lugares falou, olha, ou não tem, ou tá aqui esse é o valor. E em uma das lojas, a pessoa perguntou, mas para que você quer um capacete desse?
Pronto, pegou o propósito. Sei lá, eu acho bonito. Tá, mas você sabe que você não precisa desse capacete, né? Que moto você tem? Eu tenho uma XPTO. Tá, pra essa moto, né, e você vai usar pra isso, o melhor capacete pra você é esse aqui, que custa metade. E a hora que o cara precisou de mais equipamentos, em qual loja que ele foi? Isso é o lance da fidelização que a gente pode falar. Mas continua a Que história. é a história de perder a venda, mas não perder o cliente, né? Isso, perde a venda, né? Pô, a gente está falando aqui na preliminar, né? Qual a diferença, da onde vem. Porque muita gente me pergunta se vendas neurais tem a ver com PNL ou com que tem a ver. Quando fala PNL, eu sou calafrios. Assim. O que acontece? Me perguntavam tanto isso que um dia eu fui fazer um curso de PNL. Aí depois falei, não pode ser isso. Aí resolvi fazer o segundo curso de PNL para ver se eu entendia. E aí vi, falei, putz, cara, PNL tende a despertar na sombra do vendedor, que ali não é para persuasão, é para manipulação, para resolver o problema do vendedor e não do cliente. Então a grande diferença é, vendas neurais tem como princípio e filosofia você pode até perder o negócio, mas a venda jamais, mas o cliente jamais. E aí o que acontece? Quando você tem esse processo, você fideliza. Fideliza não é só o cliente e toda vez que precisar daquilo comprar de você. Fidelizar, acima de tudo, ele tem que se tornar o seu melhor vendedor. Ele te indicar. Ele vai lá, indica você para uma série de pessoas. Ele não só se lembra sempre de você, como ele também vai sempre indicar você toda vez que precisar de alguma coisa. Putz, você quer uma palestra sobre um cara que a equipe inteira. Cara, Bruno Gonçalves. Esse é o cara. Por quê? Você vai lá para tocar na dor dele e resolver um problema dele. Você não vai lá para fazer uma sessão de entretenimento. Você vai lá para estabelecer, agregar um novo componente à cultura organizacional do cara, que vai começar a te falar, putz, bicho, eu preciso estar aqui vir trabalhar, legal, feliz, contente, porque eu estou ganhando o meu dinheiro, está resolvendo o meu problema e estou resolvendo o problema dos outros. É esse o princípio. Como é que é a história? Eu adoro teu slogan, como é que é? Gente feliz dá lucro E não enche o saco. Eu acho isso ótimo. Eu falo isso demais. Quando alguém começa a falar, você fala, eu falei, gente, não é feliz. Bicho, você não é feliz. Eu vou te dar uma nova aqui. É. Eu tô lendo o livro, até falei pro entrevistado da primeira sessão da manhã, que eu tô lendo um livro chamado O Jeito Harvard de Ser Feliz. Super recomendo. Sim, É de um professor de Harvard que criou o curso de felicidade em Harvard e ele faz algumas pesquisas com os alunos de Harvard. A primeira pesquisa interessantíssima é que os alunos mais felizes se tornaram os que mais tiveram um salário superior. Então, mais felicidade, mais ganho de salário no final. Não era com as melhores notas. E um estudo muito legal, que eu acho que é da Universidade da Califórnia, que vendedores felizes vendem 37% mais. E aí eu te dou esse dado, que eu imagino que seja novo para você. É novo, Por que você acha isso? Nossa, porque também eu acredito que quando existe uma relação humana, que mais ou menos, por exemplo, que ocorreu com a gente. Nós tivemos uma simbiose, o mundo olhou para é o cara, né? Pô, a gente teve uma assim. Quando você tem um determinado estado de espírito, você gera uma certa frequência eletromagnética e ela casa, ela procura as pessoas. E as pessoas que estão numa vibração mais baixa, quando sentem isso, elas querem se elevar. Só que a tendência nossa é achar que tem que abaixar no outro. Não, pelo contrário. A felicidade irradia um excelente estado que você não consegue nominar, você não consegue descrever, mas você percebe, sente. E a felicidade tem uma coisa que ela é muito interessante. Você não consegue fingir. Ela tem que ser autêntica. Ela é genuína. Então a pessoa feliz irradia isso com uma vibração que não tem. É perceptível. É perceptível. O outro não tem. Você não tem como enganar, assim, ser feliz aqui. Sabe? O cara se finge de feliz. Não tem, gente. Não tem. Hoje em dia, eu já acho que mais do que nunca, ninguém mais engana ninguém. Você pode se deixar enganar quando for conveniente, num determinado contexto. Mas depois lembra a história do travesseiro, daquela história da venda, né? Que é a da venda agressiva. Será que ela segura um travesseiro? Uma noite aí do amigo travesseiro se sente enganado e aí ele vai para a vingança. Naquele momento, ele numa pressão pode até se deixar levar. Mas depois que ele traz a consciência, cara, é difícil. Mas eu acho que é isso aí. Eu acredito que você está num nicho fantástico. Porque
assim como você, o que o programa Vendas Neurais faz? Eu trabalho em 2 segmentos. Primeiro, vendedor de alto ticket. Aquele vendedor de imóvel, de carro de luxo, advogado tributarista. São esses caras que são o meu nível, onde que a interação pessoal é um fator muito Uhum. importante. Ele tem que criar um vínculo de confiança, senão o cara não compra. Ninguém compra uma Ferrari num vendedor que não gosta. Tá. Beleza, o que não Ponto confia. 1, né? Ponto 1. Tá. Então, esse é o outro nicho que eu pego, que é quando eu trabalho em empresas, ou palestras, ou seminários dentro da empresa. Aí eu falo assim: não vim dar treinamento de vendas, eu vim agregar uma mentalidade comercial coletiva à cultura organizacional. Quando eu vejo as tuas palestras, tudo isso, eu falo assim: não, ele está agregando o fator felicidade à cultura organizacional para essa empresa dar mais lucro. Para isso, por isso que eu sempre falo assim: gente feliz dá lucro e não enche o saco. Eu acho essa frase ótima, genial, porque é isso, no fundo é isso. Se você agrega fatores que deixam o cara mais feliz e satisfeito dentro do trabalho, que é cuidar, aquele truque que você fala e eu até hoje uso, mas assim, direto, eu vou no cliente, primeira coisa que eu faço é ir até o banheiro. A qualidade do papel higiênico dele. Eu sempre lembro de você nesse episódio, cara. Você vê a qualidade do papel higiênico que ele coloca para os funcionários, você já percebe como é que a cultura da empresa está ali. Aí eu já vejo se vai ter aderência ou não. Aí eu já vejo como é que eu vou me comportar. Ah, se é só isso, então vendo aquele meu treinamento, eu resolvo o meu problema, não o seu. Exato. Você começou a falar de dentro das empresas, me surgiu uma dúvida aqui também. Hum. Quem lidera esses vendedores? Qual que é o melhor jeito de fazer essa galera vender mais? Porque eu vi um cara falando esses dias que é o seguinte, que o melhor jeito de fazer o cara vender mais não é melhorar não é melhorar a comissão, é trabalhar a motivação. E nós mesmos, como palestrantes, a gente trabalha com diversas agências de palestra, e agora eu comecei a entender o seguinte: uma agência falou para mim, Bruno, faz um programa de incentivo. Que tem a comissão da agência, e aí Uhum. você incentiva, vendo assim, ó, vendeu uma, você ganhou 500 a mais. Você Uhum. vendeu duas, você ganhou 600 a mais. Uhum. Vendeu três, você ganhou Faz o 700 a mais. escalation, né? É o dinheiro que vai fazer esse cara vender mais? Vamos lá. Vou soltar uma pesquisa da Endeavor, que eu tenho até hoje comigo. Ela foi feita mais na pré-pandemia, em 19. E eu duvido que tenha mudado isso aqui. Ela é referente a por que alguém troca de emprego. Sabe quais são os 3 motivos, principais motivos? Um deles eu imagino que seja o chefe, Pentelho. Matou em cima. Mas vamos lá. Primeiro deles, todo mundo acha que é por dinheiro. Muita empresa às vezes quer contratar alguém, um elemento do concorrente, e acha que só pagar mais ele. Primeiro lugar é perspectiva de carreira. Segundo lugar é o ambiente organizacional. Terceiro vem salário. Olha só. Então, quando eles querem incentivar o vendedor a vender mais, em vez de eles darem um treinamento de vendas para o cara, eles começam a aumentar a comissão, que sai muito mais caro. E eles não acabam não conseguindo o resultado que eles pegam. Um ou outro se motiva por isso, pode até se sentir mais motivado. Mas, de maneira geral, e eu ainda falo uma coisa: motivação é que nem banho, você tem que dar todo dia. E todo dia o cara tem que ir lá e dar aquela injeção de ânimo no pessoal. Eu trabalho com o que eu chamo de automotivação, através de informação, conhecimento e desenvolvimento. Aí o cara tem o quê? Automotivação, porque ele se sente mais preparado. Como a gente está falando aqui de venda, uma questão relacional, uma inteligência emocional, o que a gente faz na hora para um cliente, a gente começa a fazer em todos os campos da nossa vida. Quando eu falo sobre mentalidade comercial coletiva, que é colocar a empresa inteira orientada para o cliente, isso só vai funcionar se eles implementarem o conceito do cliente interno. Que as pessoas internamente tratem os seus colegas como ela trata o cliente. E não a pontapé, porque tem aquele chefe que trata a porrada, chutes e pontapé, que nem um cavalo, e depois quer que o funcionário trate bem o cliente dele, Não que faz eu acho que é sentido. teu nicho, que aí Ninguém você. entrega o que não recebe. E Não ninguém tem como. entrega quem não Ah. recebe. Nossa, eu acho isso perfeito, essa tua postulação, acho genial. Você falou muito, acho que para finalizar, Hum. acho que é uma mensagem que faz sentido existe o dom de vendas? Você falou muito de treinamento, aliás, é o seu trabalho, Sim. treinar esses caras para vender mais. Mas existe o cara que tem o dom nato da venda, que não precisa de treinamento, é o cara que nasceu pronto?
Sim, olha, eu vou falar um pouco por mim. Eu tinha o dom e conseguia o resultado até a página 10. No dia que eu tive a ciência, o treinamento, puta, explodi. Fui campeão de vendas em tudo né, que eu fui. Todos os lugares. E, pô, e assim, minhas equipes foram campeãs porque eu dava treinamento com eles. Toda santa segunda-feira de manhã, 8 horas, eles tinham que chegar meia hora, o horário de entrada deles era às 8h30. Tinham que chegar na segunda-feira meia hora mais cedo, porque era o meu horário do treinamento que eu pegava. Porque às 9h30, 9h já começava o bicho a pegar. Então tinha aquela horinha de preparação para os caras. Então vamos lá. Falando, dom, sim, ajuda muito a vender. Treinamento, ajuda muito a vender. Dom mais treinamento, explode. Não tem dom, mas tem treinamento. Tem mais resultado do que aqueles com dom sem treinamento. Olha que interessante. O que eu chamo dos esforçados. Os esforçados trazem mais resultado do que, às vezes, os talentosos sem treinamento. E eu canso de pegar isso em cliente. O cara que é o mais falante, comunicador, tal, mas não tem treinamento, ele perde. Porque aí o que acontece? É o aspecto emocional. O aspecto emocional nos conecta a pessoa, mas ele, e nós que somos do clube do TDAH, a gente se perde no meio do caminho e perde a objetividade. Você tem que ter o rumo bem definido que você está lá para vender. Você tem que estar lá para explorar a arte de explorar as necessidades do cliente. Então você tem que ter claro esse objetivo. Então, um cara que tem uma conexão emocional muito boa é aquele que vai no cliente, às vezes fala um monte de coisa, sai lá agradando, tapinha nas costas, mas não traz o pedido. O esforçado, que tem técnicas, às vezes não tem o dom, ele é muito mais objetivo. E ele vai lá no passo a passo, ele pega o método, ele pega o livro ali, ele escreve antes, ele se prepara, ele pesquisa o cliente, ele faz toda a lição de casa que naturalmente aquele que tem dom adora o improviso. Esse adora o improviso. E na hora que você vai fazer passar a régua nos resultados, o esforçado traz muito mais resultado do que é. E tem mais, os resultados do esforçado são consistentes. O do cara que tem o dom, que tem nem sempre são consistentes. Ele dá aquele pico, vai lá em cima, depois vai lá embaixo, pô, daquela vai, tá vendo, vai em cima. O esforçado tem uma linearidade fantástica. Consistência, né? Consistência, bicho, eles fantásticos. Eu sempre falo assim, legal, uma boa equipe tem que ter de todo mundo, mas todos eles têm que ter preparo. Pergunta é simples, Bruno. Tem alguma atividade que você pode ser bem sucedido sem estar preparado? Não. Fora a presidência da República. Vamos deixar pra lá, vamos deixar pra lá. Para todos os lados, inclusive. Meu pitaco é pra todos os lados, ultimamente. Coutinho, Diga. muito obrigado pela sua participação. Não, você não fala isso. Eu Foi, tá aqui... foi uma honra estar com você. Eu costumo dizer que é aquele momento em que, quando o convidado ia no Jô Soares, fazer o... O papo foi excelente, muito bom. Muito obrigado por todos os insights maravilhosos que você trouxe aqui. Venda é um tema super importante porque não importa o nicho que você está atuando hoje, você precisa vender o seu serviço. E é uma coisa que eu sempre te falei, desde que a gente se conheceu, que, caramba, Coutinho, eu sou um péssimo vendedor. A negociação, e aí eu acabo dando até a dica pro meu cliente. Eu sou terrível, terrível. A Bárbara, minha esposa, fala, não, Bruno, mas os caras sobem em cima de você e você não faz nada. Mas estou ficando melhor. Um beijão, saudades, hein? Tô ficando melhor, Coutinho. Ó, eu vou começar um programa de mentoria, agora mudou bastante o programa agora, estou fazendo mais online. Entrei no mundo online, finalmente. Tá? Tem que, né? É porque, gente, eu sou analógico, eu sou do século passado, sabe? Eu sou analfabete. Faça o seu jabá, como as pessoas te encontram, o que elas podem comprar de você. O espaço é seu. Ah, legal. Bom, primeiro vocês podem procurar. Eu descobri o seguinte: que se você colocar vendas neurais na internet, você vai cair em mim de qualquer jeito. Sou o único desse que tem esse nome aqui. Mas vamos lá, pelo Instagram, Coutinho, @Coutinho Vendas Neurais, tudo junto em minúsculo. O site é vendasneurais.com.br. E o YouTube, Vendas Neurais também, também me acha lá logo de cara. E o Zap, né? O famoso WhatsApp, 11 4 vezes o número 9 05159. Vou repetir, 11 4 vezes o número 9 05159. Aí você cai direto no meu. Não tem intermediário, não. Bom, e o livro? Você encontra a venda no Hotmart. Só tem versão digital agora, chama-se A Venda Nossa de Cada Dia.
É isso aí, Maravilha. a nova Bíblia de vendas. Maravilha. E o cara meteu o WhatsApp aqui na roda, só não manda mensagem pra vender coisa, hein? É pra comprar dele, não é pra vender serviço, não, tá? Coutinho, mais obrigado. E obrigado a você, telespectador, que está aqui conosco mais uma vez. Convidar você para fazer a nossa venda agora, né? Clique aqui em se inscrever, vai lá no botão do like, deixa aqui seu comentário, fala assim, nossa, Coutinho, como você está bonito hoje, que terno maravilhoso. Deixa aqui, seja gentil conosco. É muito bom ter você por aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação. Estamos avançando aí mais de 40 mil visualizações nesse podcast. Você é sempre muito bem-vindo. Muito obrigado e até o próximo episódio do Era Uma Vez Podcast.